Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro. A gente atualiza nessa edição do Toda Hora Manhã a situação da pandemia no Brasil e no mundo. A gente fala da volta às aulas no estado de São Paulo e da polêmica envolvendo o laboratório AstraZeneca na Europa. E vamos mostrar também a festa do Palmeiras, campeão da Libertadores. O total de mortes pelo coronavírus no Brasil passa de 224 mil mortes. Mais de 9 milhões e 200 mil brasileiros já tiveram o diagnóstico confirmado até agora. O Ministério da Saúde confirmou o registro de mais 559 mortes por coronavírus no Brasil. Com isso, o total está em 224.504 vítimas. Também foram confirmados mais 27.756 novos casos, chegando a mais de 9 milhões e 204 mil infectados pela Covid desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.066 óbitos por dia. Os registros estão acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro. Já a média móvel de casos no período chegou a 51.451 novos contaminados diariamente, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. E pelo mapa de evolução da doença por estados, podemos verificar que as altas continuam em 11 unidades da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Roraima. Em outros 11 estados, não houve muita variação no número de mortes: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E em queda dessa vez aparecem 5 estados: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. O balanço da vacinação contra o coronavírus no Brasil indica que os 26 estados e o Distrito Federal estão vacinando os profissionais de saúde, indígenas e idosos que moram em asilos. Algumas capitais também deram início à vacinação em idosos. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora 2.084.119 brasileiros já foram imunizados contra a Covid-19. E vamos dar uma olhada na situação da pandemia pelo mundo. 102.997.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 2.228.000 pacientes morreram por causa das complicações causadas pela doença. O número de matrículas na educação básica caiu pelo 4º ano seguido no país. Os dados do Censo Escolar 2020, divulgados pelo INEP, são de um período anterior à pandemia do coronavírus no Brasil. O país perdeu mais de 1,5 milhão de alunos da etapa da educação, que vai da creche até o ensino médio, de 2016 a março de 2020. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, as informações não podem ser relacionadas aos reflexos da pandemia no país, já que são anteriores ao fechamento das escolas pelo novo coronavírus. O Censo da Educação Básica 2020 apontou que o país tinha, no início do ano passado, mais de 47 milhões de matrículas, sendo cerca de 38 milhões da rede pública. Somente no último ano, foram registradas em média 579 mil inscrições a menos, uma redução de 1,2%. As baixas foram nas matrículas da educação infantil e também do ensino fundamental. Já no ensino médio, o número de registros aumentou pela primeira vez desde 2016, com cerca de 84 mil a mais, uma alta de 1,1% em comparação com 2019. Na educação infantil, a queda foi puxada por uma redução nas matrículas da rede privada, com baixa de 7,1% em um ano. Ontem, 34 mil candidatos fizeram a primeira edição do Enem Digital. 70 candidatos foram eliminados porque descumpriram as regras da prova. A abstenção foi de 68%. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a intenção é tornar o Enem digital, completamente digital, até 2026. Apesar de ser feita pelo computador, a avaliação era presencial, em locais de prova já determinados. No próximo domingo, os candidatos vão fazer a segunda parte da prova. Quem tinha sintomas de Covid e de outras doenças infecto-contagiosas no primeiro dia pode pedir a reaplicação do exame para o fim desse mês.
partir de hoje, em Belo Horizonte, o comércio pode reabrir. O plano de flexibilização inclui ainda restaurantes, teatros, salões de beleza e academias. Essas atividades, consideradas não essenciais, estavam fechadas desde o dia 11 por causa do aumento de casos de Covid. Já no Rio de Janeiro, escolas e creches particulares podem retomar hoje as aulas presenciais, claro, cumprindo regras de segurança sanitária, como medição de temperatura, uso de máscaras, distanciamento social e uso de álcool gel. No estado de São Paulo, depois de várias decisões judiciais, as aulas presenciais voltam hoje na rede particular de ensino. O sindicato que representa os estabelecimentos de ensino informou que 95% das unidades decidiram retomar as aulas nesta segunda. As escolas precisam seguir uma série de normas como distanciamento social, o uso de álcool gel, medição de temperatura e um limite de 35% da capacidade de alunos por sala de aula. Na rede pública estadual, as aulas voltam na semana que vem. Os idosos com menos de 65 anos perderam o direito a andar de graça nos ônibus da cidade de São Paulo. A partir de hoje, a gratuidade só vale para quem tem mais de 65 anos. A medida também vale para ônibus intermunicipais, metrô e trens. Os cuidados com a limpeza redobraram com a pandemia e os carrinhos de supermercados, que podem ficar mais sujos do que um vaso sanitário, passaram a receber a atenção de todos. Quando cumpria mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o agora deputado federal Marcos Soares antecipou a solução para o problema. Eles passam de mão em mão. E junto com as compras também carregam inúmeras bactérias. Mas pouca gente se atenta a esse perigo. Agora, a senhora tem a ideia da quantidade de bactérias que pode ter dentro de um carrinho de mercado? Puxa, eu sei que é bastante, mas não tenho ideia do número, não. Não tem a menor ideia? Não, nenhuma. O que eu peço é para higienizar pelo menos as partes que eu vou tocar, mas eu sei que a parte de metal também tem vírus ou tem algum tipo de bactéria que eu acabo levando para casa depois, né? É um risco, né? É um risco. Tem que ter cuidado, então, né? Sim, tem que ter. Um estudo feito em 2 grandes supermercados de Salvador, na Bahia, analisou a situação dos carrinhos. Ao todo, 180 amostras foram coletadas. Em todos os casos, foi encontrada a bactéria Staphylococcus, que pode causar infecção de pele, no sangue, ossos e até pneumonia. 80% dos carrinhos estavam contaminados pela bactéria Escherichia coli, que pode causar infecção urinária, diarreia e hemorragias. Se a gente for fazer uma avaliação, uma análise, né, do carrinho com banheiro, pode ser que os carrinhos estejam muito mais contaminados ou às vezes até, né, tete a tete com ali o banheiro. Por quê? Elas se multiplicam. O banheiro, o que acontece? A gente ainda dá uma limpeza, se é na casa, certo? O que acontece? Pelo menos eu observo, você não vê a limpeza desses carrinhos, certo? Então, o nível de micro-organismo ali pode ser que esteja, né, tete a tete ao banheiro, às vezes até mais. E esse perigo aumentou muito durante a pandemia, por serem considerados serviço essencial, os supermercados que não tiveram que fechar as portas. E muitos registraram aglomerações. Mas a boa notícia é que um procedimento simples pode reduzir muito o risco de contaminação. Uma limpeza como essa aqui, ó, usando detergente ou então álcool, diminui em até 70% a colônia de bactérias. E por isso, essa higienização dos carrinhos já é obrigatória por lei em várias cidades do país. Mas essa preocupação já existia bem antes da pandemia de Covid-19. Em 2014, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto do deputado estadual Marcos Soares, que tornou obrigatória a higienização dos carrinhos. Eu já vi muita mãe que pega a criança e põe no carrinho enquanto está fazendo compra, a criança está com a mãozinha ali, daqui a pouco ela põe na cara. E aí eu comecei a ver isso e falei, poxa, acho que é o mínimo que um estabelecimento, você vai lá para consumir, acho que é o mínimo ele tratar o ambiente um lugar puro, um lugar limpo para você evitar de se contaminar. O estabelecimento que não limpar os carrinhos pode ser multado em até 11 milhões de reais. Marcos Soares ressaltou que a punição e principalmente a fiscalização pelos órgãos responsáveis
é que vão garantir a eficiência da lei. Isso aí já fica parte do Poder Executivo, que é onde tem os meios financeiros para poder criar equipes de fiscalização e fiscalizar. Um cuidado que já virou rotina em alguns estabelecimentos. Esse mercado, que fica na zona norte de São Paulo, se tornou referência na limpeza dos carrinhos. O local conta com uma frota de mais de 6 mil carrinhos e todos os dias eles passam por um rigoroso processo de limpeza. Nem sempre o supermercado vai conseguir ficar lavando com água e sabão, né? Mas principalmente as partes onde os clientes colocam as mãos, está sempre passando, né, álcool em gel, um pano limpo ou qualquer desinfetante que seja eficiente nesse processo de higienização. Isso faz muita diferença na vida de pessoas como a Roberta. Há 4 anos ela sofreu um AVC e desde então ficou com a saúde debilitada. Para vir ao mercado tem que tomar todos os cuidados. Com essa limpeza toda, você se sente mais segura para fazer suas compras? Sinto. Hoje eu vou olhar o preço, que é a primeira vez que eu vindo hoje aqui. Então vou olhar o preço e vou fazer. A limpeza eu já tenho, né? O Ariovaldo foi contaminado pela Covid-19. Com 67 anos, ele faz parte do grupo de risco da doença e conta que teve medo de morrer. Para ele, limpar um carrinho não é um simples detalhe. Quando você vê a morte de perto, você treme. Seu cuidado tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. Aí até para empurrar o carrinho, você já fica mais atento. Sem dúvida nenhuma. Essa pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas esse senso de que nós precisamos nos cuidar mais, nos preservar em todos os aspectos, até no aspecto de fazer exercício, de manter uma alimentação equilibrada para garantir a imunidade, e também de prestar atenção no que a gente faz e às vezes por desleixo, por pressa, a gente acaba não se precavendo. Depois do intervalo tem a festa do Palmeiras, campeão da Libertadores, e a gente fala também das tensões entre a União Europeia e a AstraZeneca por causa da entrega de... Estamos de volta às 8h49 no horário de Brasília. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal realizam hoje as eleições para a escolha dos novos presidentes do Legislativo pelos próximos 2 anos. Cada casa realiza a eleição em horários diferentes. O Senado deve iniciar a votação às 2h da tarde e a eleição deve ser presencial, secreta e feita por cédula de papel. Na Câmara, o início da sessão acontece às 7 da noite. A eleição vai ser presencial, secreta e a eleição vai ser presencial e secreta e feita em urna eletrônica. As cabines de votação já foram instaladas no Salão Verde da Casa. A economia de vários países sofreu uma recessão brutal em 2020. A pandemia de coronavírus e os confinamentos levaram a quedas históricas do PIB na França, Espanha, Alemanha e em Hong Kong. A França e a Espanha confirmaram que suas economias sofreram uma recessão brutal em 2020. O Produto Interno Bruto francês caiu 8,3% no ano passado, após um crescimento de 1,5% em 2019. Os dados são de uma primeira estimativa publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Não se via uma recessão desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, embora a queda não tenha sido tão ruim quanto se esperava. Na Espanha, o PIB despencou 11% em 2020. Esse número se ajusta com a previsão do governo, que antecipou menos 11,2%. Já o Fundo Monetário Internacional havia se mostrado mais pessimista, com menos 12,8%. A Espanha terminou 2020 com mais de 500 mil de desempregados adicionais, sobretudo nos setores de turismo e hotelaria. Em 14 de janeiro, a Alemanha foi a primeira das grandes economias da zona do euro a anunciar uma queda de 5% do PIB, o pior desde 2009. A Alemanha divulgou que a soma de tudo que se produz no país registrou um fraco crescimento de 0,1% no quarto trimestre.
A economia de Hong Kong caiu 6,1% em 2020. O número é algo inédito para a cidade-estado afetada pela pandemia do coronavírus e no âmbito de maior controle do poder central chinês contra o movimento de protesto pró-democracia. O produto interno bruto caiu 3% ano a ano no último trimestre de 2020, confirmando uma queda recorde para todo o ano. Para 2021, as perspectivas gerais não são boas. Segundo o economista Emmanuel Joshua, do Instituto Rexicode, a França terá dificuldades de alcançar o crescimento de 6% previsto pelo governo para o primeiro trimestre. Na Alemanha, o Instituto Econômico DIW estima que o PIB cairá 3% no primeiro trimestre de 2021. As más notícias podem continuar na próxima terça-feira, com a publicação do PIB anual da Itália e da zona do euro. A nova administração dos Estados Unidos continua decretando medidas para evitar a propagação da Covid-19. E a partir de hoje, os americanos vão precisar usar máscaras de proteção em praticamente todas as formas de transporte público no país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, na sigla em inglês, emitiu uma ordem geral exigindo o uso de máscaras para proteção em praticamente todas as formas de transporte público no país. A medida inclui viagens em aviões, trens, ônibus, táxis, caronas, metrôs, balsas e barcos. A ordem é uma extensão de um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Joe Biden, que exigiu o uso de máscaras para viagens interestaduais. O novo pedido, que também cobre as viagens dentro de cada estado, entra em vigor nesta segunda-feira. O não cumprimento da medida constituirá uma violação da lei federal. Exceções ao uso são permitidas para comer, beber ou tomar remédio, assim como para pessoas que se comunicam com portadores de deficiência auditiva. Os impasses na União Europeia continuam mesmo após a adoção de um mecanismo de controle das exportações de vacinas produzidas em todo o território. As tensões são motivadas pelos atrasos no fornecimento dos imunizantes produzidos pelo laboratório britânico AstraZeneca. A União Europeia acusa a AstraZeneca de favorecer o Reino Unido na distribuição de suas vacinas, mesmo tendo obrigações contratuais com o bloco. Isso porque, na semana passada, a empresa explicou que uma promessa feita no primeiro trimestre do ano, relacionada à quarta parte das doses dos imunizantes, seriam entregues devido a uma queda no rendimento em uma fábrica na Bélgica. Acontece que, com um forte atraso do laboratório britânico na entrega dos imunizantes, o governo da Alemanha ameaçou levar à justiça aqueles que não respeitarem as obrigações de entrega da vacina contra a Covid-19 na União Europeia. O ministro da Economia, Peter Altmaier, declarou que nenhuma empresa pode favorecer outro país em detrimento da União Europeia. Da Libertadores. Essa edição fica por aqui às 10 da manhã no horário de Brasília. Tem outras informações com a Daniela Parisi. E no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa segunda-feira.